Olá, olá, pessoal! Que bom estar aqui com vocês! Na aula de hoje a gente vai falar sobre alterações que podem acontecer na língua. Então tem muita coisa para a gente falar. Eu peguei aqui a ajuda de duas boquinhas bonitinhas para a gente, ao decorrer aí, ir entendendo melhor como que acontece algumas dessas alterações na nossa língua. Então, vamos começar desde o comecinho. Nasceu, a primeira coisa que acontece é a sucção. Lógico que tem a respiração antes, mas para a gente conseguir entender o fator da língua. Qual é o movimento que a língua faz? Quando o bebê abocanha o seio da mãe, é correto que a língua vá por baixo, aí ela faça uma pressão, então a boca aperta, essa língua ajuda a sugar e esse leite começa a descer e essa criança se alimentar. Feito isso, cada vez que a língua da criança vai fazendo a sucção, ela vai se tornando mais forte. Então, a língua, ela começou a arrumar um posicionamento e a gerar mais força. Então, isso já vai ajudando para que no futuro essa criança tenha habilidades mais difíceis. Então, ela vai conseguir mastigar, ela vai conseguir engolir outros alimentos mais pesados, a não ser o líquido, e essa criança também vai conseguir falar. Então, esse é o processo normal. Então, a criança passou por todo esse processo de amadurecimento dos movimentos da língua. Se alguma coisa nesse caminho der errado, no futuro vai desencadear todo um problema até chegar lá. Vamos supor que a partir daí, do bebezinho, a criança não consiga ter uma amamentação, um aleitamento materno. Então, a gente vai precisar começar a dar outros jeitos, alimentos, o leite, para essa criança. Então, dependendo se ela vai para mamadeira ou se ela vai para um outro tipo de bico, se vai dar copo, enfim. Cada um dos utensílios oferecidos vão trazer um movimento de aprendizado para a língua. Então, vamos supor que essa criança vá para uma mamadeira. Aí, o movimento que ela teria que aprender da sucção, que é normal para ela, para amadurecer e se fortalecer, esse movimento que a criança está fazendo para sugar a mamadeira agora vai ser diferente. Então, a mamadeira, por ela ter um certo tipo de bico, a criança não precisa fazer tanta força. E se ela não fizer tanta força e o líquido, o leite, já for caindo e descendo, a língua não vai ser tão bem fortalecida quanto o aleitamento materno. Mas não dá pra ser, não dá. Se a criança não conseguir amamentar no seio da mãe, tudo bem, a gente tem que se virar depois no futuro para resolver isso daí, né? Sem problema nenhum. É só para vocês entenderem por que alterações de língua vão acontecendo. Vamos supor, então, que a mamadeira tem um bico ortodôntico, que é um pouco melhor do que o bico comum, o bico normal. Então, a criança está fazendo força. E a mãe, nessa hora, fica com dó e fala: tadinho do meu nenê, tá fazendo tanta força. E ela já tá se sentindo culpada, às vezes, porque não tá conseguindo amamentar direito. E ela fala: vou ajudar o meu bebê. E na vontade de ajudar, o que ela faz? Ela pega o bico da mamadeira e faz um corte. E quando ela faz esse corte, cai muito líquido. E a criança não faz força alguma. Então, o que pode estar acontecendo nessa hora? Duas coisas. Uma, a língua não está se fortalecendo. E outra, ao invés da língua estar aprendendo a fazer um movimento antero-posterior, ela, na verdade, quando a mamadeira está dessa forma, ela está levantando o dorso para segurar aquela quantidade de leite que está chegando na boca dela e ela não sabe muito bem o que fazer e tem que engolir para não engasgar. Então, como uma certa proteção, o dorso da língua se eleva. E aí ela começa a deixar a língua rebaixada e o dorso alto. Feito isso, já gerou problema, não é mesmo? Então, a gente já começa a ver que na intenção de ajudar, a mãe desse bebê prejudicou
a maturação, fortalecimento e do desenvolvimento da língua para as futuras funções orais. Até aqui tudo bem? Então, a Anne está comentando aqui também que ela já pegou crianças assim, faziam uso de mamadeira com o furo no bico. Tá vendo, gente? É muito comum. E até a gente achar que isso aconteceu, pode ser que demore. Por quê? A gente faz anamnese e às vezes a criança já é grande, sei lá, uns 10 anos, vai. E por a criança já ser maior, a gente começa a esquecer, às vezes, se você não tiver um protocolo de avaliação que já seja padronizado, talvez você não se lembre nesse momento que essa pergunta de como era a amamentação lá atrás é importante. Por quê? Tudo que a gente vai reabilitar tem que ter a ver com a causa do que aquilo foi gerado. Então, a gente já olhou que desde o processo lá atrás nasceu, já pode ter um azar de acontecer alguma coisa. Lá na amamentação, a gente já teve esse tipo de comprometimento possível, né? Mas vamos ver quais outras coisas podem acontecer. Então, vamos supor que deu tudo certo lá. Tava no aleitamento materno, não aconteceu do bico com furo e tudo mais. Mas muitas coisas podem acontecer no caminho. Aí, a criança, nesse processo de vai parar de mamar, não vai tirar o peito, não vai, ela começa a desenvolver alterações emocionais. Ela se sente com falta de carinho ou ela se sente desprotegida. Uma criancinha, se a gente for ver, ela depende muito do adulto, porque que chance um bebê tem de sobreviver se não tiver um cuidador? Não tem chance nenhuma, porque quando a gente é criancinha, bem bebezinho, até criança mesmo, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente tem que aprender tudo. Se esse desmame causar algum tipo de sentimento nessa criança, ela vai começar a querer se apoiar em algo. Pode ser que ela se apoie em chupar o dedo, pode ser que ela se apoie em ter um cheirinho, pode ser que a mãe deu uma chupeta. Essa chupeta pode ser por conta da criança que está chorando muito e aí às vezes a mãe não sabe direito o que faz e ela repara que ao dar a chupeta, a criança fazendo essa sucção não nutritiva, ela se acalma, a mãe vê uma luz no fim do túnel, porque assim, a gente também não pode julgar, né, gente? Vamos combinar. Se a criança fica berrando o dia inteiro e você tá lá, você não sabe o que você faz com essa criança, você não sabe se ela tá com sono, com sede, com fome, e ela não tá falando. Às vezes, se for mãe de primeira viagem, não entende nada, nunca passou por isso. É muito difícil para ambos os lados. Então, assim, às vezes, a mãe dá a chupeta e a gente também não pode recriminar, sabe? Porque a gente não sabe o que aconteceu ali. Dependendo do que já aconteceu, depois, no futuro, a gente resolve. E eu conversei com alguns dentistas e eles falam que é possível deixar aí o chupar dedo, chupar chupeta, até por volta mais ou menos de 3 anos de idade. Depois disso, a dentição vai sendo trocada, vai ter problemas um pouco mais sérios na arcada dentária e tudo mais. E a gente, como fonoaudiólogo, sabe que vai ter outros problemas associados também às funções orais. Então, deixa chupar até 3 anos. Depois de 3 anos a gente tenta tirar, tá? Porque não vai fazer muito bem assim no futuro. Tem mais gente falando aqui? Olha, tem gente de Franca. Queria que meu filho não usasse chupeta. Quantas chupetas a criança possui? A mãe? 5. É verdade, né? Você sabe que você comentou uma coisa legal, Lara. Às vezes, a mãe realmente, de fato, quer que a criança pare de chupar chupeta. Porém, as mães sentem tanta culpa, tem culpa de tudo. Culpa de que, tipo, tô feia agora e ninguém mais vai gostar de mim. Culpa porque, só dou atenção pro meu filho, meu marido agora fica reclamando. Culpa porque, nossa, será que eu tô fazendo isso direito? Culpa de, a criança não tá dormindo, será que é minha causa? Se a criança nascer com algum tipo de enfermidade congênita, então, aí ela, não, porque a culpa é minha, que meu filho nasceu assim. Então, assim, mãe é igual a culpa garantida. Então, todas as mães sentem muita culpa de tudo. A retirada da chupeta é uma culpa a mais que, de repente, a mãe sente. Então, ela quer tirar a chupeta. Ela sabe que a chupeta faz mal, mas ela tá naquela de culpa de novo. Tadinho, será que vai chorar muito? É um caos na cabeça das mães. Então, o máximo que a gente puder orientar nesse sentido,
de explicar cuidadosamente que, mãe, não é culpa sua, tá tudo bem, um monte de criança faz isso mesmo, mas vamos aprender uma coisa diferente? Aí você mostra fotos de mordida aberta anterior, por exemplo, Peta tá fazendo isso. Olha, mãe, se você não tirar agora, ele vai ficar assim, ela vai ficar assim. O que você acha? Não vai ser pior? E aí, sempre com um argumento, um jeitinho, a gente chega lá. Se a criança tiver algum tipo de alteração aí nessa fase, também vai ser super difícil da língua ficar boa depois. Fora que, se a gente tem uma chupeta dentro da boca o tempo todo, a ponta da língua jamais vai ficar no ápice, lá no palato. O que vai acontecer? Chupeta tá aqui, a língua tá embaixo, porque ela tá ajudando a chupar. E se isso tá o tempo todo dentro da boca, nesse momento vai ser difícil da língua gerar força. Então o que ela faz? Ó, ela começa a ficar uma língua mais baixa, e porque ela não tem força nenhuma e ela tá lá embaixo, ela vai perdendo a força do movimento muscular que faria ela contrair. Então, nesse momento, além de ficar baixa, ela vai ficando alargada. Bom, já vimos, problema garantido. Outra situação, a criança começou a apresentar crises alérgicas. E espirra para todo lado, e pega gripe, e cheia de catarro, cheia de muco, não consegue respirar de jeito nenhum. O que ela vai fazer? Tem que respirar. Vai ficar de boca aberta. Boca aberta, o que acontece de novo? A língua vai ficar lá em cima? Não, né? A boca vai estar aberta, a língua vai estar lá. Ah, tô no sofá. Esse é um problema muito sério também, porque a respiração, quando ela acontece pela boca, oral e não nasal, a língua está de novo baixa e esparramada.